De noite nós vamos continuar o nosso estudo em 1 Timóteo, capítulo 4. Estamos lendo de versículo 11 ao fim do capítulo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11 a 16. Ordena e ensina estas coisas. Eu sempre gosto de dizer que é bom fazer o que Deus manda a gente fazer. Se as igrejas tivessem hoje o cuidado de fazer assim, muitas coisas que estão sendo ensinadas das igrejas não seriam ensinadas, porque não tem o mandamento de Deus a respeito. São coisas, ordenanças de homem, muitas vezes coisas que realmente os homens têm assim ensinado com fontes extra-bíblicas, mas eu tenho assim alegria quando eu vou pregar a palavra de Deus, quando eu tenho assim diante de mim, assim diz o Senhor. Eu posso falar com toda a convicção da minha alma. Não tenho o menor medo de estar errando, porque eu não estou interpretando nada. Estou lendo exatamente o que Deus diz. E eu estou portanto, levando, transmitindo para os irmãos esta mensagem com a autoridade de Deus. E eu sempre oro, antes de chegar aqui, que Deus mesmo me protege do erro e que eu não possa ensinar alguma coisa que não é a palavra de Deus, não é mesmo a própria vontade de Deus. Então voltemos à leitura, versículo 11, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Davi tinha 5 pedras lisas, não é? Do altar, ele carregava 5 pedras lisas. E nós temos aqui Paulo dando por Timóteo 5 pedras lisas. Torna-te padrão dos fiéis em 5 coisas. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada aplica-se à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual se foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas tem diligência, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Oremos, Senhor, muito obrigado por esta palavra simples e profunda no mesmo tempo. Essa palavra tão importante para cada um de nós. Que possamos, Senhor, ser instruídos pelo Teu Santo Espírito, o autor desta palavra, e que cada um de nós possa mesmo ter como alvo na vida de sermos e de tornarmos mesmo padrão do fiel. Ajuda-nos a glorificar, Senhor, o Teu santo nome. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, versículo 12, torna-te padrão dos fiéis na palavra, num procedimento. Esse onde estamos na semana passada,
terminamos quase assim a palavra ou procedimento. Eu tinha guardado alguma coisa da semana passada para o tempo já venceu mesmo, já estávamos depois da hora, e eu fiquei pensando, repetindo ligeiramente, nós olhamos o procedimento do verbo do Senhor como honestamente. Aí usamos Samuel como uma testemunha, uma pessoa que podia levantar e diante de todos dizer: qual de vós eu roubei, enganei, fiz alguma coisa durante a minha vida que não... Aí disseram, nada, nunca fizeram. Muito bonito, não é? Quando a pessoa pode honestamente proceder diante do povo de Deus, diante do mundo. O seu comportamento era honesto. Agora olhamos depois que o seu comportamento era santo. Ele andava honestamente e santamente. E não só ele, como Deus exige e pede de nós este tipo mesmo de procedimento. E, amado, nós terminamos com o pensamento fielmente. Honesto? Então, fielmente. 3 coisas classificando o nosso comportamento, o nosso procedimento diante de Deus. Eu deitei no fim mesmo assim uma coisa que eu pensei de falar, porque sobre a palavra fiel, fielmente, nós devemos lembrar que nós, se somos crentes, Deus existe do dependero, não sucesso. Não sucesso. Sucesso é uma palavra feia, muitas vezes. Uma palavra só quando é usada por Deus, usado no sentido mesmo próprio que pode ter sentido. Muitas vezes é uma palavra enganadora. O famoso poeta Rudyard Kipling fez aquela poesia que talvez Luiz Germão conhecem, chamada Si. Aquela poesia que diz que se você pode encontrar com triunfo e já enfrentar aquele todo da mesma maneira, que triunfa e desastre com o impostor. Então, enganador, muitas vezes uma pessoa pensa pelo certo sucesso, aparentemente que tem uma igreja cheia de gente, muitas coisas na igreja. Não garanto também, não garanto assim fialdade, santidade, honestidade na igreja. Pode ter de outras formas. Então a pessoa muitas vezes julga os sucessos pelo número de pessoas que estão frequentando, pelas coisas que estão acontecendo. Não seja enganado, porque não tem nem quem vos engana. Muitos virão em meu nome, lutos em capa de ovelha. E nós temos de verificar que hoje o mundo está cheio dessa qualidade de azeite, usando o nome de Jesus, tomando o dinheiro do povo, fazendo de tudo como fosse servir a Deus era um comércio, é um negócio de dinheiro. E eu quero dizer para os irmãos que nós temos que ser fiéis a Deus até em dinheiro, em tudo. Mas esse é algo diante de Deus e você, esse é algo que você mesmo tem que endireitar diante de Deus. Isso não tem nada com isso. Eu tenho minha responsabilidade diante de Deus. Deus requer de mim fidelidade. Eu esteja fiel. Como é tão fácil, às vezes, irmão, não ser fiel até realmente, propriamente dito o sentido da palavra, em tudo. Um exemplo nós temos, eu gostaria este que eu queria deixar com os irmãos, o último livro do Velho Testamento, Malaquias. Em Malaquias nós temos Deus fazendo até uma pergunta ao povo.
Interessante esta pergunta. Ele pergunta, roubará o homem a Deus? Um homem roubaria de Deus? Deus está perguntando. No sentido, estamos em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Diz aqui, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E diz aí, quem te rouba? Esta profecia de Malaquias é olha, deixe-me isso. O povo sempre dizendo, tudo que Deus quiser, Deus roubará o que roubam. E diz Deus, nos dízimos e nas ofertas. Eu não sei que tem irmãos de várias igrejas aqui, não quero ofender nenhum irmão. Eu só quero exortar o irmão de ser fiel em seu comportamento, na tua igreja, diante de Deus, no teu lar. Seja fiel a Deus. Torna-te padrão dos fiéis. Várias igrejas têm costumes diferentes, né? E eu posso falar com muita liberdade aqui neste assunto, porque a nossa igreja não repõe oferta. Nossa igreja não tem nada de oferta, dízimo, nada. A pessoa individual faz isso diante de Deus, mas nunca é feito na igreja. Então nós não temos problema de falar. E nós não sabemos quem dá algum dízimo e quem não dá. Não é tomada nota de nada, nada. E não há importância. E tem um lugar tão grande que só as pessoas nesta igreja sabem onde está. E as pessoas, quando tem alguma coisa assim para oferecer a Deus, eles colocam naquele lugar. Aí nunca temos, então, aquele problema de perversitantes conosco. E assim a gente dizer que o evangelho é de graça, mas o culto se paga, não é? O culto vai passar os tacos na frente dele. É uma coisa interessante, irmão. E como eu disse, não quero ofender. Se o irmão tem liberdade de fazer isso, deixe diante de Deus, como eu disse. Só quero que o irmão faça mesmo como me estamos. Realmente diante de Deus. Mas olha, tem duas coisas aqui, dízimo e oferta. Quer dizer, dízimo não é oferta, nem oferta é dízimo. Ninguém pode ofertar dízimo porque não te pertence. O dízimo pertence a Deus. Eu entrego de... Tem pessoas que às vezes dizem para mim que... mas eu pago o dízimo. Paga não. Você não paga coisa nenhuma. De dízimo não. Você pode entregar. E se não entregar é ladrão, conforme está escrito aqui. Roubará o homem a Deus? Mas vós me roubais. Teus irmãos sabem que é 10%, não é? Do que eu recebo. Este pertence a Deus, não é meu. Agora, o 90% que ficou para mim, eu posso dar uma oferta. Do que é meu, posso dar uma oferta. Mas veja aqui, meus irmãos. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubai, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos. Agora, a verdadeira tradução dessa palavra seria trazer todo o dízimo. Sabe o que estavam fazendo? Eles estavam tirando o dízimo, olhando, dizendo, seu tem 1000 é muito, eu vou dar 90. Quando a pessoa tira um cruzeiro de 10, não é nada não. Tira 10 de 100, não é nada não. Tira 100 de 1000 também, não é nada não. Mas quando tira 1000 de 10.000, 1 milhão de 10 milhões, começa a aparecer mais. Então outro dia que eu diz, eu vou dar 10 milhões, porque não tem na igreja quem dá esse dinheiro. Então Deus está dizendo, para ser fiel, traz tudo o dízimo. Não fica dividido, não fica assim, parcelando, dizendo, não, mas aí tá bom. É todo o dízimo. Casa do tesourinho, todo aquele dízimo, irmão. E provai-me
e diz versículo 10, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai isto, diz o Senhor dos Exércitos, e eu não vou abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós então em medida. E que é Deus desafiando nós. Que é Deus desafiando você. Desafiando. E é triste que a gente tente muitas vezes verificar que a maior parte de irmãos vivem aperreados, como diz, apertados, né? Não tem o que dar, ao fim do mês inteiro não tem mais nada e tal. Ai, que eu posso tirar o dízimo, aí que ia faltar mesmo. Não, você está mentindo, desmentindo o que Deus diz. Fazei todo o dízimo, fazer prova de mim. E Deus, meus irmãos, tem o poder de aumentar e ficar o que fica. Agora que você ronda, ele não vai fazer. E muitas vezes eu conto a história de um presbítero numa igreja, um senhor velho, e tem pessoas até da igreja dele hoje aqui, eu não vou dizer o nome, viu? Mas ele disse até para mim uma vez, pastor, ore por mim para que eu possa pagar o dízimo. Então eu não oro por ladrão. No fim do conto, tá? O homem ficou branco. Que, pastor? Não ore por ladrão. Mas, pastor, o que eu recebo não me dá para se tem para minha vontade. E se fosse 2 vezes que está recebendo agora, também não vai tirar, daria. Não, senhor, não daria. Porque está amaldiçoado. Está roubando de Deus. E Deus está dizendo para ti, fazer prova de mim. Hoje eu não estou aqui falando uma coisa que eu não sei. Deus é testemunha da minha vida. Eu posso afirmar mesmo que Deus me ensinou isso. No começo do meu ministério, foi muito duro, muito difícil até aprender. E tive mesmo passar com nada aparentemente, imaginando que todo mundo tinha se esquecido de mim. Tá? Quando Deus viu que eu tinha aprendido a lição, irmão, Deus é testemunho daquele dia até agora. 40 anos, eu nunca faltou nada na minha casa. Eu não tenho garantia de nenhum salário. Eu não tenho uma coisa perto que eu tenho alguma coisa que irmãos que acham que devem ajudar, que devem mandar para a missão, para ajudar os irmãos. E uma coisa incrível, a secretária tesoureira me telefonou da Irlanda na semana passada dizendo, ore muito pelo mês de setembro, porque até agora não tenho nada. Temos obreiros brasileiros e na nossa missão, a ordem é que qualquer dinheiro que entra vai para os brasileiros primeiro. Porque eles que trabalham com mais dificuldade têm menos recursos, porque muitos de nós, quando estão na terra, todos estão camisas, sapatos, tanta coisa, e a gente traz o que precisa, e o pessoal daqui não tem. Quando ele pratica uma coisa, tem que pegar. Então foi mesmo tratado na missão, que seria feito dessa forma. O irmão do Zé é que recebe o dinheiro. De propósito, eu passei por um brasileiro mesmo, ele sabe, e ele mesmo é que divide entre os obreiros, o dinheiro vai até para o campo e tal, e Deus tem suprido as mesas no mês passado. Quando foi dia 20 e pouco do mês, não havia nada. E quando foi no próximo dia, a moça, a senhora me avisou que alguém deu para a missão
10.000 libras de uma vez. Aí deu para mandar o dinheiro, pagar as despesas, porque nós temos trabalhos em Portugal, temos trabalhos nas Ilhas Canárias, e trabalhos em outros lugares, não só no Brasil. Mas, graças a Deus, Deus é fiel, meu irmão. E Ele mesmo nos desafia para fazer prova de mim. E eu não abri as janelas do céu. Derramar sobre vós vento tem medido. Cada vez que eu penso nisso, irmão, eu posso ficar a noite aqui inteira só contando a história. Tem muitas pessoas, até certas companhias, até editoras que têm insistido comigo para escrever a minha vida. Eles querem publicar há muito tempo, estão falando nisso. Aí, recentemente, uma editora disse assim para mim: olha, o senhor também, só vai morrer. Isso vai ficar, ninguém faz. Aí eu digo: tá bom, Deus tá. Mas, irmãos, é verdade. As coisas que a gente pode dizer. Isso de contar eu estava na Irlanda um dia, e tinha ido do Brasil para lá. E o médico me deu a casa dele para minha família, uma casa bonita, para eu morar na casa dele. Outro irmão me deu um carro. Aí eu fiquei pensando, uma vez eu era um homem tem pequena empresa, tinha as coisas, e eu tinha 2 carros. Aí eu me lembrava assim, cara, nunca faltei carro. Quando eu morava no interior, eu tinha canoa. Deus mesmo me dava transporte. Quando eu cheguei a Manaus, depois Deus até me deu um carro. Eu sempre brinco que Deus me deu até chofer. Muitas vezes não tem nem que dirigir. Eu chego num lugar, tá lá que estou me esperando. É perto tua, como uma vez em São Paulo, tinha 2 homens brigando e ia me levar. Aí era um pico mesmo, eu tinha que orar com ele. Não tá certo não, tá? Não, mas eu cheguei primeiro, ainda foi preso. Mas um dia eu estive na Irlanda e um rapaz que eu conheço, ele chegou lá e disse assim para mim: pode me dar 20 minutos? Aí eu disse: depende para quê. Ele disse: não pergunta, pode me dar 20 minutos e tal. Aí olhei para ele, era crente, aí eu disse: tá, bora. Aí eu saí com ele. Com mesmo de luta, entrei aquele carro novo, né? Aí ele parou na frente de uma das firmas de sapatos mais caros que tem lá no país. Aí ele parou na frente e eu disse para ele: olha, Joe, o nome dele era Joe, dos 10, né? Joe, eu não preciso de sapato. Eu tenho um par de sapato novo que eu não tirei da casa ainda, que a minha sogra me deu. Nunca tal sei. Eu não sei, eu só sei que Deus me disse de manhã para comprar um sapato para ti. Rapaz, não pode, pode. Aí ele me mostrou um texto, era do filho de Davi que tinha problema nos peitos. Aí Deus falou com ele que ainda não destinado por peitos dele. Né? Aí ele veio assim: não, vai. Aí eu entrei, o dono até da loja eu conheço. Aí eu disse: ele tá botando esse tabedeiro, que estava dele na cabeça dele, rapaz. Aí eu falei: não acredito que é assim. Sabe o que foi? Ele tinha ido na loja comprar o sapato mais caro que ele vendia, feito à mão. Couro puro mesmo, feito à mão. Quer se desculpa o par de sapato bom. Um sapato. Ele disse que ele comprou para ele, se ele pode calçar esse sapato também para ele tal. Ele disse: aí o rapaz não fala, não, mas aí, eu que provei o sapato do meu irmão, não sei se vocês já usam um sapato daquele, parece que a mão entra em lua, entra numa lua, tá bem, coisa tão gostoso, né? Aí eu voltei para casa, ainda dizendo para ele: eu não entendo, né? Não, mas eu entendo, eu não dou. Ele foi embora. Aqui a pouco bate alguém à porta, eu abro, tem um brasileiro, um rapaz estudando lá. Aí eu mandei, entra. Ele entra assim, com um café e tava com aí eu olhando o peito dele, sapato tudo e tal, sabe? Sapato no peito dele. Aí eu achava quase o mesmo tamanho, né? Do meu não tenho certeza. Aí eu fiquei olhando,
Aí eu disse até pra eles, que número você calça? Aí eles eram mesmo número. Tiver. Aí eu fui buscar o sapato que a minha sogra me deu. Eu não tinha tirado nem da caixa, novinho, enrolado no papel. Bonito o sapato. Aí ele olhou demais, meu irmão, não pode então. Ele caiu, tudo deu certinho e disse, mas meu irmão, um sapato desse, ó, cala a boca, eu vou te mostrar um sapato. Aí eu fui buscar o outro. Aí eu mostrei pra ele. E ele olhou e que volteira com mais firma. Ele é. Você tem que te aqui ontem de manhã. Entendo que Deus mandou ele comprar esse sapato. Agora eu estou sabendo, Deus sabia e tu não conhece aquele rapaz. Mas eu conheço. Então Deus fez o homem dar um sapato para mim, para que eu pudesse dar um sapato para você. Tem muita gente que pensa que o missionário só recebe. Meus irmãos, eu nunca dei para a obra do Senhor na minha vida como empresário, nunca dei o que eu tenho dado depois que eu entrei na obra do Senhor. É verdade. Eu aprendi que Deus não só dá para nós, não. Nós somos intermediários, nós somos sacerdotes de Deus. E Deus sabe onde estão os seus filhos defeitados. E Deus nos usa para suprir. Posso contar mais de um? Eu estive numa conferência mundial. Estava na Irlanda do Norte. E eu vi um rapaz falar, era português, pastor de Portugal. E eu notei depois dele estava sozinho e tal, eu fui lá, falei com ele em português, virou logo no meio do povo em bem, virou, aí nós nos abraçamos, aí eu fiquei com ele a semana toda, ele estava num hotel e eu estava no outro, mas eu estive no outro, mas era conferência de manhã, tarde, noite, aí tarde da noite, culto no ar livre, era muito bom. Mas o segundo, terceiro dia da semana eu comecei a pensar. E Jaime não diz nada, ele está bem vestido e tal, mas ele não conhece ninguém aqui. E quase todo mundo me conhece, vai passar, como vai desta 10 mil na minha mão, desta 20 mil e tudo. De pessoas fazendo assim, povo de Deus é assim. Aí eu fiquei pensando. Aí eu fui para o hotel, orei a Deus. Senhor, tu queres que eu dou alguma coisa para o dar? Aí eu senti que era a vontade de Deus mesmo. Aí eu olhei a conta do hotel no fim da semana e eu esqueci. Aí eu tinha o dinheiro de gasolina e tal. Eu vou separar e eu tirar o resto. Aí quando eu fui lá com ele, eu dei. Eu dei esse presente e disse, olha, Deus mandou esse para ti. Aí ele olhou, muito obrigado. Não, agradeça a ele, não sou eu, não, é Deus que mandou para ti. Ele disse, muito agradecido. Aí, quando eu voltei pro hotel, eu não estava satisfeito, sabe? Eu fiquei ainda pensando, mas tia, aí eu fui lá pro quarto de novo, orei, eu dou, eu vou ter de comprar então para pagar a conta no fim de semana, mas eu dou, que eu troquei, não é? Olha, irmão, esta é a verdade, parece que Deus diz para mim, para dar alguma coisa para algum. Como você pretende usar te dou? Você está perguntando que se eu quero que tudo. Aí eu entendi, irmãos. Isso foi quando eu aprendi esta lição. Aí eu disse, Senhor, me desculpe, não tinha entendido. Agora o senhor quer dar alguma coisa para ele? Então o senhor use como instrumento se quiser. Aí eu fiquei mais alegre na hora que agora eu. Aí eu disse, não vou pro culto da noite? No meio de muitos mil pessoas, eu vou lá. Se alguém esteja tempo a me dar dinheiro hoje à noite, tudo é de aí, tudo é ali. Qualquer pessoa que me der o arroz hoje à noite, eu darei para ele. Não vou nem olhar quanto é. Aí eu fui, muito café por culto. Culto terminou e tal. Só tinha terminado, um homem passou por mim, botou um bolão na minha mão, assim. Aí eu peguei ele, deve estar, foi. Aí eu estava segurando assim. Aí eu olhei lá, eu digo, Deus não vai confiar muito na minha mão, né? Ele
já tava mandando o destinatário, né? Aí eu virei, eu botei na mão dele aqui. Ele, que é, entendeu? Eu não sei que Deus mandou para comer. Eu de meu oré, Deus mandou. É de você. Irmãos, ele foi direto para o hotel. E quando ele chegou lá no culto no ar livre, eu vi que ele tinha chorado. Ele veio me abraçar. Ele disse para mim: eu tenho orado a Deus muito para suprir um carro, um transporte para mim. Lá no Portugal eu não tenho. E hoje à noite Deus respondeu a minha oração. Deus respondeu a oração como? Através de um servo meu. Eu quero. Deus suprir a tua necessidade, irmão. Esse é um primeiro passo para o bebê. Depois dessa a vida da fé, andar com Deus, andar com Deus fielmente e fazer prova dele, para combinar comigo e dizer com as Escrituras também que o nosso Senhor é fiel. A terceira palavra em versículo 12, 1 Timóteo 4:12, a terceira palavra é no amor. Amor. A palavra procedimento, amor. Você, torna-te eu, tenho que me tornar o quê? Um padrão do fiel. Na palavra, a minha palavra tem valor. Quando eu digo alguma coisa, alguém diz, ouça, já estou acostumado a ouvir. Ou ele diz, olha, ele disse a palavra, ele a pegou. Palavra. Procedimento. Você sabe como ele ama. Ele não anda assim, anda no meio do pecado, tá? Não, uma pessoa que procura andar diferentemente. E agora, o amor. Irmãos, eu acho tão lindo esta palavra, por isso eu pretendo tomar algum tempo no assunto. Eu vou dividir o assunto em 3 partes. E os irmãos podem lembrar que a gente vai fazer hoje a parte que podemos e continuar na próxima semana, se Deus permitir. Eu vou dividir desta forma. Vamos falar no amor primeiramente ao Senhor. Este é o primeiro que devemos pensar. E depois pensemos no amor aos santos, aos irmãos em Cristo Jesus. E depois pensaremos no amor ao servo. O amor mesmo ao trabalho do Senhor. 3 coisas, não é? Primeiramente ao Senhor, eu, aos campos, os irmãos em Cristo e depois aos servos. Primeiramente ao Senhor. Mateus 22, versículo 37. Mateus 22, versículo 37. E a palavra de Deus respondeu. Aliás, 36 para pegar o filme. Um homem perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É que é o grande e primeiro mandamento. O primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. E nós sabemos, irmãos, que as Escrituras são muito claras sobre isso. Jesus disse que não amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de ser meu discípulo. Isso não quer dizer que Deus manda a pessoa não amar os seus pais, é o contrário. Mas Deus diz que acima de tudo, o primeiro é amor a Deus.
Irmão, se nós pudéssemos acertar isso na nossa vida, a vida seria diferente. Muitas coisas que fazemos porque estamos errados. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou então, sobre amar a Deus até mais do que pai, mãe, etc., irmão, erra, propriedade e tudo, nós temos até na Bíblia, mas eu me lembro na minha própria experiência, quando Deus me chamou a entregar a minha vida e ir até Brasil com o Evangelho. Deixar meus pais, deixar minha terra, deixar mesmo tudo isso, gente queridos, deixar amigos, deixar a igreja tão amada, eu trabalhando, fazendo o trabalho do Senhor. Eu amava muito ir aos meus pais. Meu pai já está na glória, minha mãe ainda, a última notícia que eu tive, ela ainda está na terra. Amo muito minha mãe. Meu irmão, eu vou lhe dizer a verdade. Eu daria muito para estar com ela outra noite. Deus sabe que eu não estou mentindo. Ela tem 92 anos. Ela está sendo bem cabrada. Está num lugar onde o povo são profissionais. É uma residência particular, à beira-mar. Muito bonito. Nunca eu poderia fazer para ela o que ela está recebendo lá. Mas eu sinto muito não estar com ela. Peço-me que qualquer momento estou esperando o telefonema tocar e dizer que ela já se foi. Eu sei que eu vou me encontrar com ela de novo. Mas eu quero dizer a verdade. Nunca foi fácil deixar minha mãe. Mas eu pude resolver. E o meu amor para Deus estava no primeiro lugar. E ele disse para mim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E quem ama pai e mãe mais do que mim não é digno de ser meu Deus. Eu aprendi que Deus cuidou muito bem dos meus pais. Eles nunca faltaram alguma coisa pela minha ausência. Deus multiplicou para ele como ele tem prometido a passar. Mais do que podemos imaginar. Mas a gente tem sentido, né? Temos coração, já sabemos o que é. E também é muito fácil, às vezes, uma pessoa pregar sobre missões, mandar pessoas. Mas quando chegar, eu conheço um pastor aqui em Manaus. Tem muito interesse em missões e tem falado tanto sobre uma missões. Mas um dia na vida dele, uma filha dele se dedicou a um culto para ir às missões e ele quase teve ataque de coração. E ele mesmo proibiu. Ela nunca foi ao campo missionário porque um fator proibiu que ela fosse. O pai dela. E ele ainda desafia as outras famílias. As outras. É quando estiver no teu lar. Quando estiver no teu coração que você vai conhecer. Quanto custa mesmo para obedecer a Deus? Você tem que lembrar quanto custou para ele, para me salvar. Aí a definição tem vergonha de pensar do que está nos custando. Não custa nada na vida do que custa Deus para me salvar. O primeiro mandamento, irmãos, acima de tudo. Nunca você vai fazer alguma coisa para Deus que presta verdadeiramente até você resolver esta coisa. E Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, no amor.
Você ama Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você já viu que todos os problemas que surgem na sua vida e na minha são resolvidos nessa aqui. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu não vou ter problema de deixar de fazer alguma coisa que não está agradando a Deus. Mas tem muitos homens que têm. Querem ser tempo, mas querem continuar fazendo isso, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Aí vão fazer sabendo que Deus não quer. Deus exige outra coisa. Deus não tem o primeiro lugar, e então você reserva uma parte para ti. Então o amor vai ter mais para quem? Tudo tu tem que, porque no primeiro lugar não está certo. Então é importante isso, meu Deus. Tinha uma moça na Escócia, e ela se convertiu há pouco tempo, novo convertida, e a firma em que ela trabalhava, ela era mesmo destacada na firma, era secretária de uma firma grande, e a firma já estava com o baile marcado para o Natal, tinha uma coisa já mesmo marcado para aquela época, e ela queria assistir, mas não era só isso. Antes de se converter, ela já tinha mandado fazer um vestido especial. Aripo, e ela ia estrear aquele vestido naquela noite de Natal, num jantar. Não era uma coisa da toa, não. Um lugar que o melhor é na cidade, um lugar muito assim ali. E ela ia jantar lá, ia ter assim o baile depois, etc. Mas ela se converteu depois que o vestido estava pronto. E ainda faltava um mês, um pouco para a noite do baile. E ela ficava triste em casa, e vinha para a igreja, estava triste, não sabia ir e tal. E um dia foi à igreja, tentou orando ali, depois do culto, o pastor chegou onde ela estava. Qual é o problema? Novo na fé, né? Ele perguntou, qual é o problema, irmã? E ela contou o que eu acabei de contar para vocês. Contou perfeitamente, não escondeu nada. E ela disse assim, e pastor, o problema é, eu sei que Deus não quer que eu vá, mas eu quero ir. Aí ele disse, bem, pelo menos você já sabe o problema, sabe que Deus não quer, porque está dizendo aí que tu quer ir, então você resolve. Aí ele disse, pastor, me ajuda, como é que eu posso ajudar? É, você que vai resolver. Aí depois ele pegou a Bíblia dentro e ele abriu a Bíblia. Você podia abrir em Atos também, essa Bíblia, né? Atos capítulo 10 e versículo 14, onde Deus está dizendo alguma coisa para o São Pedro fazer. Atos 10 e 14. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor. O Senhor disse, levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro disse, de modo nenhum, Senhor. E ele estava cheio de perguntas. Pode ler. Possibilidades. E tem gente que diz para mim que quando o Espírito Santo está numa vida, e quando uma pessoa pertence a Deus, o diabo não pode fazer nada para aquela pessoa. Acorda, que não é uma coisa beleza, nem um pouco menos para você acordar. E não escutar sem política. Leia a Bíblia aqui. Não sabe quem é Satanás? Aí foi isso que fala me per. Daniel não podia nem orar, a oração não podia passar, sabe, mas não deixava. Mas hoje em dia, qualquer moleque está botando Satanás para correr. É uma coisa incrível. O povo não conhece o inimigo, o adversário. O homem cheio do Espírito Santo dizendo para Deus, de modo nenhum. De modo nenhum, filho. Aí o pastor tirou a neta da bolsa dele, assim, e entregou para ela.
e dizer que uma contradição. Ninguém pode dizer de modo nenhum Senhor. Não pode. Pode dizer de modo nenhum. Mas não diga Senhor. Ele não é Senhor se você começa a mandar. De modo nenhum pode dizer. Ou pode dizer Senhor, mas não pode dizer duas coisas juntas, não. Aí ele disse assim, pega a caneta e apaga aí. Que você vai pro baile, apaga tudo, palavra do Senhor. E que você resolver não ir, paga. Quer dizer, paga anterior que você vai. E que você não vai, não é? Paga de modo nenhum, dentro da palavra do Senhor. Tu não vai porque ele é o Senhor. Aí ele deu como foi embora. Quando ele voltou assim, ela estava em outro dito hélio, o ombro dela levantando, ela sentava chorando. Aí ele chegou devagar assim atrás dela, olhou por cima, a página da Bíblia dela estava estopada de lágrimas, mas só tinha a palavra Senhor. Ela tinha apagado de modo nenhum, só ficou Senhor. Aí ele olhou para ela e disse, tu vai para a baile? Eu desculpei o quanto? Quando ele é o Senhor. O problema é assim. Se você é o Senhor, aí que está o problema. Agora que ele é o Senhor, que amar acima de todas as coisas, está resolvido. Não tem nada difícil. O difícil é você mesmo vencer o inimigo e ter o teu amor. E quer roubar Deus, desse amor que Deus tem direito na tua vida. E se mesmo para adorá-lo, na verdade, no espírito, dá diabo de para ir lá adorá-lo numa igreja cheia de imagens de coisas amaldiçoadas por Deus. Aí a pessoa vai, porque ele não é o Senhor, porque ele disse, não farás para ti imagem de cultura. Ele diz muitas coisas até do que o povo faz, mas o povo continua fazendo, porque você falta esta colocação nas suas vidas. No dia que você coloca Jesus Cristo como Senhor da tua vida, você tem agora a resposta para tudo que possa aparecer. O que Ele quer, acima de todas as coisas, diz o Senhor. E a moça ficou muito feliz depois de ter realmente tomado a atitude, porque a vontade de Deus é que traga alegria na alma. O diabo está dando. Você pensa que se for pelo mundo, as coisas do mundo é que vai divertir, vai ter alegria. Por bem, a verdadeira alegria é mesmo amar a Senhor de todo o teu coração. Porque Ele é digno, meus irmãos, Ele nos ama com amor, Ele nos amou primeiro. Mas vamos olhar Marcos 12, 28, só para ver mesmo o outro evangelista, outra pessoa aqui registrar. Marcos 12, versículo 28 a 30. E a palavra é que, pegando um dos escribas, em dúvida a discussão entre eles, vendo com Jesus tudo houver respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o povo do Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. Não há dúvida, irmão, que o amor ao Senhor é que qualifica mesmo esta palavra. Você, eu, padrão dos fiéis no amor tem que começar lá. O teu amor para com Deus. Tu estás aqui no culto de oração ou na tua igreja que você frequenta? Tu estás repetindo tanto o culto de oração? Ainda não quer falar com Deus, não? Não quer se reunir com o irmão? Estão mesmo se congregando para agradecer a Deus as tuas bênçãos, para falar com Ele? Aí é estranho.
um apontamento com Deus que o crente não vai. Santa Ceia, fazer isso desse jeito. Jesus, em memória de mim. Não, faz isso em memória de... E não vem pra ceia, não vai pra ceia, não fui igreja. Por quê? Se não ama Deus sobre todas as coisas, o amor está errado, não começou no lugar certo. Está servindo ao Senhor, tá? Não, por quê? Que não ama. Irmãos, nós vamos ver depois Jesus perguntando de Pedro: Pedro, tu me ama? E quando Pedro diz que tem ele diz: então apatente as minhas bocas, vai trabalhar para mim. Irmão, o teu amor é morto, não fica só falando. Às vezes eu penso assim, um par de namorados, mas tem um rapaz com uma moça, cada noite encontra um rapaz fica olhando para eu te amo. Eu te amo. E nunca pega na mão dela, aperta assim, dá um beijinho nela. A moça vai mandar ele embora. Quem quer ouvir um jeito de falar que eu te amo? Então, rapaz, visto verbo, manda a moça ir. O amor, meus irmãos, tem que expressar. Como é que eu sei que Deus me ama? Porque Deus, teu filho, Deus amou ao mundo de tal maneira que Deus, o que tu está dando? Tu ama? O que está dando? O teu pão? Teu pervinho, tá? Mara Deus, irmãos, tome todos a foi. Este é o mandamento de Deus, o amor ao Senhor. Mas não é apenas um mandamento de Deus, este aqui é o motivo desta devoção que eu estou falando. Aqui nós temos versículos, eu gostaria até de mostrar para os irmãos. 1 João 4,19. 1 João 4,19. A palavra de Deus diz aqui: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O João, é o capítulo 21, onde eu estava falando agora, antes de olhar. João capítulo 21, Jesus Cristo morto, ressuscitado, chega lá na praia e os discípulos passaram a noite pescando e não pegaram nada. É mais inútil num lago que de pé, que já foi provado que tinha, né? Pescadores profissionais, com tudo equipamento, passaram a noite e não pegaram nada. Nada é nem um diabinho, não pegaram nada. E amanhã Jesus estava na praia. Interessante diz que os discípulos não reconheceram. Tem coisas que nós fazemos na vida que nos afastamos de Jesus. Não estão mais reconhecendo Jesus na tua vida. Está interessado nas outras coisas. E o Pedro estava lá. E quando o João diz que é o Senhor, porque ele perguntou: não tem nada não. Colamos a rede lá no... Já fizemos, não é mais? Vamos fazer. Aí, vamos, tá. Não podia puxar tanto perto. Aí o João olhou e disse: é o Senhor. Primeira pessoa que conheceu o serviço era a pessoa que a Bíblia diz que vivia mais perto dele. É pousava no peito dele. Quando o João ouviu que era Jesus, disse: o Pedro pulou do barco. Aí todo mundo disse que Pedro queria ficar mais cedo possível lá onde Jesus estava. Pedro era bonzinho para estiver lá e tal. Irmão, eu vou dizer que até hoje
Eu nunca encontrei uma pessoa no mundo que concorda comigo, se não um grego uma vez que leu o texto depois que eu expliquei. Mas até meu pai está na glória esperando para mim para dizer que ele está certo ou eu, tá? Sobre este texto. Mas é interessante. Diz a palavra de Deus que Pedro estava nu. Eu vou lhe dar um segredo. Quando está estudando a Bíblia e você chega num assunto aqui, sempre procura o primeiro lugar na Bíblia onde foi mencionada aquela coisa. Quando você lê que Pedro estava nu, você tem que voltar para o jardim de Éden e encontrar duas pessoas nuas. E estavam nu por quê? Porque estavam pecando. E se esconderam, correram, como Pedro pulou fora do mar. Eu não estou pescando, não. Ele pulou fora lá para afastar do pé. Interessante que quando ele chegou, Jesus disse para ele vai trazer do pé o pendão, que você entende. Os outros trouxeram o pé, buscaram até a pedra, a praia. Aí Jesus buscaram até pé, também aberto. Aí Jesus mandou putar, e sabemos que foi Pedro, porque Pedro foi e puxou o peixe assim. Mas não era para comer, não. Porque o peixe para comer já estava no pool. E estava até com pão, que não tem no lago para pegar, não tinha peixe e pão lá. E Jesus já tinha, muitas vezes não precisa de você suprir alguma coisa para ele, não. Ele tem tudo. Ele supra para nós. Tinha peixe já, adinho, no gostoso. Depois de lutando no lago, não pegando nada, embora uma multidão milagre de peixe, e o peixe já está daqui, não precisa nem usar o nosso peixe. Sabe por que me baseei nisso? Que a primeira vez que Jesus chamou Pedro foi numa multidão de peixes. Foi num milagre de peixe. Ele chamou Pedro num milagre de peixe. Quando Pedro chegou, Jesus disse para ele: hoje em diante, tu serás pescador de homens, tu não vais pescar mais. Não era pecado para os outros, mas para Pedro foi. E Pedro levou os outros com ele. Ele disse: eu vou pescar os outros, e nós vamos contigo. O homem sempre que é líder leva a gente até no caminho errado. Pedro foi mandado para não mais pescar. Ele, pensando, levou Jesus 3 vezes, blasfemou, agora reconciliou-se, mas não dá mais para falar, para pegar. Eu vou voltar para a opção. Ele voltou, mas não era profissional mais, não pegou mais peixe não. Ia morrer de pão, e foi de pescador. Aí Jesus chegou, deu um milagre de novo, fez o pé, virou o calendário para trás. Ele esqueceu, vamos começar de novo. Foi nesta que eu te também, não foi? Quando tinha comida, eu acho bonita a compaixão de Jesus. Ele não tratou de pedra de barriga vazia. Depois de uma noite tão frio, uma noite no lago, molhado, não. Ele vem comer, você vem sua barriga, tá? Então, tá bom? Então, comemos mais do que é. Todo mundo que eu conheço, comentaristas e tal, diz que Jesus estava perguntando que Pedro amava Jesus mais do que os outros discípulos. Jesus, na minha opinião, jamais faria uma pergunta esta, qual pertence. Ele não cria partidaria. Ele mesmo já tinha aprendido esse tipo, porque um queria ter maior do que o outro. E agora ele mesmo vai ser o criador de comiamos mais que é. Eu tenho certeza de que ele estava apontando para o peixe. Por isso ele disse para o Pedro, o peixe. Agora, Pedro, tu me amas mais do que é. Alguém agora já confundia teu texto em português e botou a palavra outros. E não está aí, não. Mas está no texto ali na tua Bíblia. Tu me amas mais do que é? Aí eu perguntei de um grego uma vez, homem mesmo da Grécia, reverendo Vasílios Constantino. E ele ficou assustado com o pensamento, foi ler o texto original e disse, tem tudo.
Não tem uma razão de dizer que não foi o peixe, não. Agora meu pai afirmava que eram os testículos, aí via que é o peixe. Aí vamos resolver isso, né? Um dia vamos estar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não acredito que é fora de caráter Jesus jogar uma pessoa contra a outra. Ele nos convida para amar o para ter cuidado daquele que está mais prática. Não é para se orgulhar. Você de cara, eu tentar ter tu és melhor do que o outro, não. É aquele que é o mais humilde, que se Deus é o mais respeitoso. Como ele ensinaria uma coisa até, que me amo mais do que os outros vestir? Não, para mim era, Pedro, por que voltaste à profissão? E usou uma palavra que é o amor verdadeiro, HP. Ele usou a palavra mesmo com o amor verdadeiro. E Pedro respondeu com uma palavra que é amigo. Tu és meu amigo. Ele não usou a palavra de amor. Está escrito aqui, tu sabe que eu te amo, mas não foi HP. Foi uma palavra que significa amigo. E Jesus de novo HP. Pedro, tu me amas? Pedro usou a mesma palavra. Sou teu amigo. O morte de ti. E da terceira vez Jesus mudou a palavra, não disse mais água. E ele usou a palavra de pena. A palavra mais fraca. Pedro desintegrou. Pedro ficou amigo. Estava aqui. Jesus estava trazendo o que diante de Pedro? 3 vezes Pedro negou Jesus. E o único meio de uma pessoa que desviou-se ou que caiu no pecado alguma coisa, o único meio de você ser usado por Deus é